Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade de cultuarmos a Ele mais uma vez nesta noite. Abra sua Bíblia no Salmo 119, que vai ser projetado aí também. Salmo 119, verso de número 9 a 16. Salmo 119, versos de número 9 ao verso de número 16. Assim diz a palavra do nosso Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor nos reúne nesta noite no melhor lugar que poderíamos estar, no melhor momento que poderíamos estar, que é cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor e ouvindo a exposição da tua Sagrada Escritura. Que ela fale ao nosso coração, ó Deus, e que sejamos transformados pela tua palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus não existe, é o que o ateísmo diz. Deus até existe, criou o mundo, mas foi embora. Deu corda nele como se ele fosse um grande relógio antigo e foi embora. Esses e outros argumentos dos chamados pós-modernistas, dizendo que Deus não existe ou que se Deus existe, ele não está aqui, traz a ideia de que a verdade também não existe ou é relativa. E se não existe verdade, ou se a verdade é relativa, não existem limites morais. Não existem princípios para nortear a nossa vida, de modo que cada um faz o que bem entender da sua vida. Os nossos adolescentes certamente estão começando a estudar e ainda estudarão mais muitos filósofos que carregam essas ideias, como Sartre, Nietzsche, Albert Camus e tantos outros. E estes homens trazem a ideia de que a vida, então, sem uma verdade, ou com uma verdade relativa, ela é uma vida desprovida de sentido, de valor e de propósito. E se não tem sentido, valor ou propósito, não precisamos nos preocupar com conduta moral, com pureza, com santidade de vida, impostas por um Deus que, segundo eles, talvez nem exista. Meus queridos, não deem crédito a esses homens. Estudem-os, os adolescentes, principalmente os jovens. Saibam seus pensamentos, as suas ideias, mas não acreditem neles, eles não sabem o que dizem. Porque existe sim uma verdade, e ela é a única verdade, é a que está diante de nós, que é a voz de Deus falando, a palavra de Deus. E o Salmo 119 vai ocupar-se em falar da palavra de Deus por todo ele. Neste salmo nós vamos encontrar riqueza, grandeza, excelência da palavra de Deus. Algo interessante na composição deste salmo, que nós não temos em português, obviamente,
é que o salmista, ao compor o salmo na língua hebraica, ele divide em 22 blocos, aí o que temos a cada 8 versículos, e cada bloco desse, um por um, vai começar com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras. Mas por que o salmista fez este salmo desta maneira? Para que ele fosse memorizado, para que ele fosse decorado. Tamanha a importância e a relevância, a centralidade da palavra de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel. Porque a palavra de Deus, no entendimento deles, e deve ser o nosso também, é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Como o pastor Márcio disse na semana passada no seu sermão aqui. A palavra de Deus é suficiente para todas as coisas em nossa vida. E é por isso que a pergunta do verso de número 9, ela é fundamental. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Nós não somos destes pensamentos do pós-modernismo. Pelo contrário, nós acreditamos nessa verdade e por ela nós caminhamos. Por isso que nessa noite eu gostaria de tratar com os irmãos, pensando na resposta para esta pergunta do verso 9, a respeito do seguinte tema: o caminho da pureza. O caminho da pureza. Como você pode guardar puro o seu caminho diante de Deus? E aqui é importante destacarmos, antes de continuar, que quando falamos de pureza, pode ser que pensemos apenas em questão sexual, mas pureza se refere a tudo na vida. E também, quando o salmista fala de jovem, aqui, segundo os comentaristas, ele está usando apenas o exemplo do jovem. É claro que, desde a criança ao idoso, é preciso que queiramos seguir o caminho da pureza, segundo a palavra de Deus. Então, tendo isso em mente, em primeiro lugar, para seguirmos no caminho da pureza, é preciso que aprenda a palavra. É preciso que você aprenda a palavra. Verso de número 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. E se tem uma coisa que nós precisamos, desde o nascer até o morrer, é aprender. É aprender. E nós aprendemos e todo dia aprendemos e descobrimos que não sabemos quase nada. E precisamos aprender mais. Nós caminhamos em um ciclo de aprendizado contínuo na nossa vida, em todas as áreas. Isso traz grandes benefícios para nós. Isso traz crescimento. Isso traz edificação. Pense por um instante o tanto que você já aprendeu até hoje, desde o seu nascimento até a sua idade atual. Pense o tanto que você ainda vai aprender, o tanto que você não sabe de muitas coisas e precisa aprender. Agora transporte esse pensamento com relação à palavra de Deus. Pense o tanto que você, na sua caminhada cristã, já aprendeu e o tanto que você ainda vai aprender pela graça de Deus. Então, meus irmãos, o aprendizado é algo grandioso, maravilhoso. E quando falamos da palavra de Deus, ainda mais grandioso, glorioso e benéfico para as nossas vidas. É por isso que o salmista, ele diz ao Senhor: ensina-me, Senhor. Só que antes de dizer ensina-me, Senhor, no verso 12, ele louva ao Senhor: bendito és tu, Senhor, o que é totalmente apropriado, porque o louvor é ao Senhor, a glória a Ele, todo louvor ao Mestre que vai nos ensinar. Afinal, Ele detém todo o ensino, toda a sabedoria, todo o entendimento, e é do Senhor que nós aprendemos. É por isso que o salmista, então, ele diz: bendito és tu, Senhor, para logo depois fazer a sua petição. Ensina-me, Senhor, os teus preceitos. Ora, ele está rogando àquele que de fato pode ensiná-lo. E ele está pedindo que o Senhor ensine a ele os seus preceitos. Preceitos, na Escritura Sagrada, significa
as questões mais pormenorizadas, os detalhes daquilo que Deus tem revelado, e o salmista quer aprender as instruções específicas do Senhor. Por que isso? Porque ele não quer um conhecimento generalizado a respeito da palavra de Deus. Ele quer um conhecimento detalhado e profundo daquilo que Deus está falando. É por isso que ele roga ao Senhor: ensina-me, Senhor, os teus preceitos. E em todo o Salmo 119, que você ler, você vai encontrar o salmista rogando ao Senhor que o ensine. Por exemplo, no verso de número 33, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. O verso 73, ele diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. O verso de número 108, ele diz: aceita, Senhor, a espontânea oferta dos meus lábios, ensina-me os teus juízos. Então, o salmista vai rogar ao Senhor que ensine a ele os seus decretos, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus juízos, a sua lei. E é claro que cada uma destas palavras se referem à palavra de Deus de modo geral, mas cada uma traz consigo a sua particularidade, como nós falamos dos preceitos aqui agora há pouco. Os preceitos são as instruções específicas do Senhor. Os juízos, por exemplo, significa aquilo que Deus determinou como juiz e traz os direitos e deveres para o seu povo. Os seus decretos é aquilo que ele decretou e vai acontecer, porque é a sua palavra. E se nós pegarmos cada uma destas palavras, vamos achar um significado específico para ela. E por que que o salmista ele não está usando apenas a palavra, no caso? Ele não está falando em todas as vezes apenas ensina-me, Senhor, a tua palavra, mas leis, decretos, mandamentos, juízos, porque ele quer aprender tudo aquilo que ele puder a respeito da vontade de Deus, a respeito da palavra de Deus. E para que ele quer aprender? Ele quer aprender para obedecer ao Senhor. O salmista, ele busca não mera informação, mas ele quer um aprendizado profundo, completo, para que ele obedeça ao Senhor, para que ele conheça mais ao seu Senhor, para que ele caminhe mais em santidade e vida. É diferente de uma pessoa que apenas recebe informação. Uma pessoa, ela pode saber que Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores, que ressuscitou e voltará, e isso ser apenas uma mera informação para ela, não fazer diferença nenhuma. Mas neste caso aqui, o salmista ele está pedindo ao Senhor que o ensine, para que ele não tenha apenas a informação, mas para que ele tenha todo o conhecimento possível, para caminhar de acordo com a vontade de Deus. Na mentalidade do judeu, o aprender era algo integrado com a vida, era algo integrado com a prática, era algo integrado com a mudança de atitude. Não era um assentimento intelectual apenas. Não é como aprender um conceito de alguma matéria qualquer. Não, é um aprendizado para a vida, para a mudança, para uma atitude em direção à vontade de Deus. É algo que está relacionado também ao temor ao Senhor. A Escritura Sagrada diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem busca sabedoria e ensino da parte de Deus é aquele que quer andar no temor ao Senhor, quer andar no caminho de pureza diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a palavra de Deus da maneira correta, da maneira que o salmista está expressando aqui. É vida, é bênção, é decisivo para a nossa caminhada, para guardarmos puro o nosso caminho diante de Deus. Mas nós precisamos considerar que não aprenderemos por conta própria, não aprenderemos com a autonomia ou de maneira autodidata. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos ensinar. É por isso que nós
também precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que nos instrua, e assim nós vamos caminhar até que sejamos moldados, sejamos transformados e a palavra do Senhor esteja no nosso coração. E falando em coração, em segundo lugar, no caminho da pureza, como nós podemos caminhar em santidade diante do Senhor ou em pureza diante do Senhor, é guardando a sua palavra no nosso coração. Guarda a palavra no coração. Verso 10 e verso 11. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se nós buscamos conhecer a Deus, é necessário que guardemos a sua palavra, obviamente. E não há lugar melhor para guardar a palavra do que o coração. Mas é importante destacarmos que coração não se refere apenas à nossa área sentimental. Coração entendido como algo apenas sentimental, como um romantismo, como algo apenas amoroso, vem da cultura grega, não vem da cultura dos hebreus. Para o hebreu, o coração, ele não envolve só apenas sentimentos. Coração envolve tudo aquilo que é imaterial no homem, envolve o que é de mais central no homem, envolve a integridade do homem. Então envolve sentimentos, emoções, vontades, pensamentos, tudo aquilo que faz parte do nosso mais interior, é o nosso coração. E aí então o salmista, ele vai dizer ao Senhor que guarda a palavra no coração, não apenas com sentimento, mas com todo o seu ser, com tudo que ele é, com tudo que ele tem, ele guarda a palavra de Deus. E a palavra coração, como centro da vida humana, vai aparecer várias vezes também no Salmo 119, no verso 2, no verso 7, no verso 10 e no verso 11, só até o verso de número 16, nós temos 4 referências a coração no Salmo 119. Só que o que chama a atenção é que quando ele fala em guardar ou buscar de coração, sempre tem algo relacionado com a palavra. Veja o verso de número 2, quando ele diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, antes de buscar de todo o coração, ele está colocando aqui que bem-aventurado é quem guarda as prescrições, ou seja, a palavra de Deus. No verso de número 7, ele diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. No verso 10, ele diz: de todo o coração eu te busquei. Mas aí ele clama: não me deixes fugir aos teus mandamentos. E no verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A finalidade do salmista em guardar a palavra de Deus é para que ele não peque contra o Senhor. E isso é importante, é claro. Guardar a palavra de Deus no nosso coração para que caminhemos em santidade diante de Deus, para que não pequemos contra o Senhor. Isso é fundamental. Lembremos, meus irmãos, da parábola do semeador que Jesus contou. Aquele que ouve a palavra e não compreende, Jesus diz que o maligno vem e arrebata aquela palavra de onde? Do coração. E ele vai citar mais alguns ali, que por causa dos cuidados do mundo, por causa de ter se escandalizado com a palavra, não frutificam, mas aquele que frutifica é que ouve e compreende a palavra de Deus. Então, guardar a palavra no coração significa que todo o nosso ser é dirigido por ela. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas ações, tudo isso é norteado pela palavra de Deus e assim nós caminhamos. E aí, como diz a parábola do semeador, frutificaremos, porque a palavra de Deus estará
dentro de nós, dominando a nossa vida, guiando a nossa vida, dirigindo a nossa vida, conforme o Senhor quer para nós. Jeremias 31 diz assim: na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E nós sabemos, meus irmãos, que o nosso coração é corrupto, é enganoso, e que somente o Senhor o conhece. Por isso que é ainda mais decisivo que a palavra de Deus tome todo o nosso coração, toda a nossa vida, para que a nossa vida seja de fato governada pela palavra, e não andemos em engano, mas andemos em verdade e vida diante do Senhor. Assim como a impureza começa no coração, a pureza também começa no coração. Por isso que guardar a palavra no coração é fundamental. Nós precisamos da palavra de Deus tomando toda a nossa vida. É uma questão não apenas de princípios, mas uma questão de vida ou morte para nós. Uma questão de vida ou morte. Por isso que nós precisamos desejar a palavra. Nós precisamos buscar essa palavra. E aí, quanto mais nós buscarmos, nós mais desejarmos a palavra de Deus dominando toda a nossa vida, nós vamos descobrir que também não conseguimos fazer isso por nosso próprio esforço, por nosso próprio mérito. Dependemos de Cristo Jesus. Dependemos do Senhor. Ele é o único que pode não só colocar a palavra no nosso coração, como arrancar o nosso coração de pedra e colocar um coração pulsante ali. Cristo Jesus é o único que pode conduzir as nossas vidas para que essa palavra seja guardada em nós. Só que aí alguém pode se perguntar: então tá bom, eu não consigo por minha conta, então eu posso cruzar os braços e esperar simplesmente que em algum momento essa palavra vai ser guardada no meu coração. E aí nós temos um extremo, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a palavra do Senhor, que nós devemos buscar ao Senhor, que nós devemos usar todos os meios diligentes possíveis para a nossa própria santificação. O ato vivificador de Cristo Jesus em nossa vida não anula nossa responsabilidade diante de Deus, de buscar guardar a palavra no coração. Pelo contrário, potencializa esta responsabilidade. Por isso que nós precisamos ler a palavra, orar na palavra, estudar, refletir, decorá-la, meditar nela, até que o nosso coração esteja completamente tomado pela palavra. E assim a nossa vida caminhe de acordo com a vontade de Deus. E meus irmãos, se o desejo por caminhar em pureza diante do Senhor não nos impulsionar para guardar essa palavra no coração, não sei mais o que poderia nos impulsionar a ter uma vida em que a palavra a domina completamente, a conduz completamente. Todo aquele que aprende a palavra de Deus, ele guarda a palavra no seu coração. E em terceiro lugar, ele deleita-se na palavra de Deus. Verso de número 14 ao verso de número 16. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Faça um exercício novamente mental aí. Pense em algo que te deixa feliz, em algo que faça com que você sorria espontaneamente. Pensou? O que você pensou tem relação com Deus, com o céu, com a palavra dele, ou tem relação com qualquer outra coisa? Se tem relação com qualquer outra coisa, e eu estou presumindo que quando faça
quando se faz uma pergunta como essa, nós pensamos em coisas, digamos, deste mundo, nós precisamos refletir por que nós não pensamos de imediato, talvez não todos, mas a grande maioria de nós, não pensa de imediato nas coisas celestiais. Pensamos talvez em coisas como bens, família, não que esse seja o problema, não é um problema pensarmos e desfrutarmos da felicidade com a família, bens ou outra coisa qualquer. A questão que eu quero destacar aqui é quando qualquer outra coisa sufoca a nossa felicidade naquilo que é principal, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Este é o ponto. Porque se qualquer outra coisa é mais importante na nossa vida do que Deus e a sua palavra, podemos caminhar longamente, domingo após domingo, até mesmo vindo à igreja, e a palavra de Deus será um fardo para nós. O meditar na Escritura será algo pesado para nós, uma obrigação, e não teremos prazer, deleite ou alegria na palavra. Quando você lê esses versículos, do 14 ao 16, você consegue enxergar este salmista compondo esta canção de uma maneira, digamos, chateado ou com raiva, algo dessa maneira? É impossível. Ele está feliz, ele está deleitando-se, o prazer dele é a palavra de Deus. Então, certamente ele está expressando isso com todo o seu vigor, com todo o seu coração, com toda a sua disposição. Senhor, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele não está falando algumas riquezas, ele está falando todas as riquezas. Há alguns comentaristas que dizem que este salmo é de Davi. Outros dizem que não, nós não sabemos ao certo, mas se for o caso, Davi era um homem muito rico em determinado momento da vida dele, ou se for outro homem de Deus rico que escreveu esse salmo, a ilustração fica ainda mais vívida. Quem tinha muitas posses, dizer uma palavra dessa: olha, eu me regozijo mais na tua palavra do que em todas as riquezas que eu tenho. Porque a palavra do Senhor é o mais importante para mim. É o tesouro para o salmista. É a preciosidade para o salmista. No verso de número 97, ele vai dizer: Senhor, quanto amo a tua lei, medito nela dia e noite. No verso 127, ele diz: eu amo a teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Pense na disposição deste homem de deleitar-se na palavra de Deus. Nada deste mundo era mais importante do que a palavra de Deus para o salmista. E é essa disposição que deve estar no meu e no seu coração também. E o salmista, ele não deleita-se na palavra apenas no discurso, mas nós enxergamos que ele também pratica a palavra. Veja aqui no verso 13, ele diz: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. O que é isso? Ele está anunciando a palavra, ele está proclamando a palavra, ele está contando sobre a palavra de Deus para as pessoas. Ora, meus irmãos, nós guardamos com muita sabedoria os nossos tesouros materiais no banco e etc. e tal. Isso é importante se fazer, mas o tesouro da palavra de Deus não é para ser guardado, é para ser proclamado, é para ser divulgado, é para que abramos as nossas bocas e falemos das maravilhas do Senhor. Para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Até porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, o salmista está dizendo: olha, eu com os lábios narro todos os juízos da tua boca. Alguém está ouvindo isso? Precisamos proclamar a palavra de Deus
se ela é um deleite para nós. E ele fala também que no verso 15, eu meditarei ou medito continuamente nos teus preceitos. Essa palavra meditar, né, a gente faz a associação com as religiões orientais. Mas, meus irmãos, meditar aqui na Escritura nada tem a ver de mágico, de pagão, de ritual de religião oriental, não tem nada a ver com isso. Meditar na Escritura é simplesmente estudá-la sistematicamente, diligentemente, constantemente. E nós precisamos parar para estudar as Escrituras. Precisamos dar o nosso melhor tempo para meditar na Escritura, para estudá-la sistematicamente, para estudá-la constantemente, porque se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, corre o risco de ouvirmos outras vozes, que não é a voz de Deus, e caminharmos para caminhos, para estradas tortuosas. Pense que parar para deleitar-se na palavra é algo importante e que na correria do nosso dia a dia não fazemos como deveria. Mas olha, é como uma refeição que você quer muito comer, aquele prato bem apetitoso, só que por algum motivo você precisa correr, tem um compromisso, tem um horário marcado, mas você vai e fala assim, olha, eu vou comer assim mesmo. Você consegue saborear aquela comida correndo, depressa? Não. Obviamente que não. Assim, muitas vezes, é com a palavra de Deus. Se nós não pararmos, se não dermos o nosso tempo, se não desacelerarmos, nós vamos tomar a palavra, vamos ler, vamos correr, não vamos apreciá-la, não vamos nos deleitar nela, não vamos meditar nela como convém. O salmista ainda diz no verso 16 que ele não se esquece da palavra de Deus. Como ele poderia esquecer daquilo que era o maior tesouro para ele? A maior riqueza do salmista era a palavra de Deus. Então é impossível que ele a esqueça. Se a palavra de Deus é o nosso deleite constantemente, nós vamos pensar nela, nós vamos falar dela, nós vamos agir de acordo com ela, nós vamos viver o tempo inteiro de acordo com a palavra de Deus. Se nós não nos agarrarmos a esta palavra, se não nos deleitarmos de fato nela, pode ser que não desfrutemos de fato do prazer e da alegria e da riqueza que a voz de Deus pode trazer para as nossas vidas. Não permita que isso aconteça com você. Faça da Escritura Sagrada o seu maior prazer, a sua maior alegria, o seu maior deleite. E ouça a voz de Deus. Certamente Ele tem muito para falar aos nossos corações. Concluindo, meus irmãos, de que maneira podemos andar pelo caminho da pureza? O verso de número 9 ainda traz uma resposta para nós. E a resposta é observando segundo a tua palavra. Observar aí significa prestar atenção. Então, preste atenção na palavra de Deus. Atente-se quando você ouvir a palavra de Deus. Busque-a, aprenda, para que você tenha condições de dizer como o salmista: Senhor, eu amo a tua lei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ó Senhor, eu vou meditar na sua palavra, eu medito na tua palavra dia e noite. Meus queridos, se eu perguntar para você, você ama a palavra de Deus? Certamente todos responderão sim, com toda certeza. Então avalie o amor que você tem pela palavra de Deus, de acordo com as declarações do salmista. Leia o Salmo 119. E aí você vai saber se você está mais próximo ou mais distante do ideal com relação à palavra de Deus. A gente falava hoje de manhã com a UPA, né, sobre o padrão elevado de Deus, de santidade de Deus, que Deus exige de nós. E a gente conversava que nós não podemos querer rebaixar esse padrão de Deus. Devemos querer estar sempre
próximo daquele padrão elevado que Deus determinou para que nós vivêssemos, de acordo com a tua vontade. Como Paulo disse, olha, eu estou prosseguindo ainda para o alvo, não cheguei lá, mas vou chegar. Deus, Ele nos dá um caminho de pureza, e este caminho passa pela palavra de Deus, pelo nosso aprendizado, pela nossa retenção, guardando no coração, e pelo nosso prazer na palavra do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O caminho da santificação do crente passa pela palavra. E nós devemos confiar em Cristo Jesus completamente, que Ele foi o único que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, a palavra de Deus. E assim nós vamos caminhar na dependência dEle, aprofundando-nos no conhecimento, aprofundando cada vez mais, e a palavra vai dominar toda a nossa vida. E aí o nosso caminho, consequentemente, será um caminho cada vez mais santo, cada vez mais puro, de acordo com a vontade do Senhor. Eu queria encerrar deixando uma palavra para os adolescentes, já que hoje nós estamos, comemorando aí o dia da UPA. Meus queridos, eu amo a vida de vocês, eu amo a disposição de vocês, eu me alegro com o empenho de vocês. Saímos nas ruas para evangelizar um dia desses com os adolescentes, e adolescentes corajosos, ousados. Louvo a Deus e muito me alegra a vida dos adolescentes desta igreja. Mas eu preciso dizer para vocês que aquela série lá da Netflix não pode ser mais empolgante do que a palavra de Deus. Não pode. O tempo que você gasta na rede social não pode ser maior do que o tempo que você deve dedicar à palavra de Deus. Tudo na sua vida precisa ser direcionado pela palavra de Deus. Busque essa palavra, nossos adolescentes. Busque ao Senhor. E certamente a caminhada de vocês será uma caminhada de santificação, à medida que vocês prestarem atenção à palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém.